Cumprimento a todos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Quero ler um texto da Palavra de Deus para fazermos uma reflexão, uma meditação nesta noite. O texto está em 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, que diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, esse texto, ele nos leva a uma importante reflexão. Paulo está recomendando a Timóteo que permaneça nas coisas que aprendeu desde a sua infância. Onde será que Timóteo teria aprendido desde a sua infância? Claro, talvez com os pais em casa, talvez aprendendo na própria casa de Deus. Mas nós queremos fazer uma reflexão nessa noite sobre a importância da escola bíblica dominical para a saúde espiritual da igreja. O que você acha da EBD, da Escola Bíblica Dominical? É mais um culto apenas da igreja ou é um dos mais importantes momentos em que nós, lá na casa de Deus, no templo, podemos aprender acerca da palavra de Deus? Como você reflete sobre isso? Então é importante que nós, nesse momento, possamos fazer uma reflexão. É muito interessante e também é indispensável a necessidade hoje de ouvirmos uma palavra sobre essa importância da Escola Bíblica Dominical na saúde espiritual da igreja. Bom, há cerca de 30, 40 anos atrás, talvez seria até desnecessário estarmos fazendo essa reflexão. Por quê? Porque cada crente que se convertia automaticamente era conscientizado da importância da Escola Bíblica Dominical para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento dos seus filhos na caminhada cristã. Por isso, queridos, nessa oportunidade, nós queremos iniciar dizendo que Deus nos dá a bênção de recebermos valiosos ensinamentos através da maior escola do mundo. Você sabia que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, ela é a maior escola do mundo considerada? Sim. Sabe por quê? Porque uma coisa é você estudar numa escola que tem um nome, ginásio tal, escola tal, faculdade tal. A outra é você estudar na igreja, na casa de Deus, a Bíblia. E é a EBD que faz isso, formando alunos, preparando alunos para que no futuro sejam inclusive professores para ensinar a outros, né? Então, dominicalmente, em várias partes do mundo, nós sabemos que irmãos, irmãs, adultos, crianças participam de uma classe de escola bíblica dominical. No entanto, existem aqueles que não são alunos e não frequentam essa escola da igreja da qual fazem parte, né? E nós temos visto realmente os pastores, líderes em algumas igrejas quase choram por ver que membros da igreja não têm realmente um desejo, uma vontade de estar frequentando a escola bíblica dominical. Não tem como sendo a mais importante escola do mundo, a escola bíblica dominical. Então é um grande erro alguém desprezar a escola bíblica dominical. Tendo em vista a relevância da escola bíblica dominical para a saúde espiritual da igreja. Quando nós estamos na EBD, nós estamos tendo também a oportunidade de tirar nossas dúvidas. Ali está à frente o professor e nós ali sentados. De vez em quando o professor dá uma paradinha. Vocês entenderam? Alguém tem uma dúvida? Alguém gostaria de fazer um comentário? Dá para fazer isso num culto de domingo à noite? Você acha que dá? Você pararia o pregador? Epa, peraí, estou com uma dúvida aqui do que você falou aí. Teria como? Não. Mas na EBD,
na escola bíblica dominical existe essa realmente oportunidade de nós questionarmos acerca de alguma dúvida que tenhamos, e com certeza o mestre, o professor ali, vai nos ajudar a aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Claro que se for uma pergunta tão difícil que ele não consiga na hora ter um resultado para te passar, com certeza ele vai te dizer: olha, gostei da sua pergunta, vou fazer uma pesquisa bem profunda e vou responder pessoalmente a você acerca da sua dúvida. Queridos, então eu quero rapidamente aqui expressar algumas razões pelas quais nós devemos participar e estarmos envolvidos com essa atividade de ensinamento bíblico aos domingos. Estará recomeçando a escola bíblica a partir de domingo agora, depois de um momento difícil que nós passamos nessa pandemia, onde foi realmente necessário que algumas igrejas estivessem fazendo com que a escola bíblica não viesse a dar continuidade. Mas agora no domingo, nesse próximo, nós estaremos na nossa igreja reiniciando a EBD. Então, nós queremos ver que essas razões pelas quais nós devemos participar e estar envolvidos com a atividade do ensinamento bíblico. A primeira razão é que a escola bíblica dominical, ela fornece um estudo sistemático das Escrituras em um nível de entendimento para as várias faixas etárias. O que é faixa etária, pastor Egil? Crianças, pequeninos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Algumas igrejas têm a classe dos anciões. Então, queridos, pode-se dividir em classe, por quê? Porque aí vai ser possível falar na linguagem de cada um. Imagina se eu fosse dar uma aula para adultos e a mesma aula falar da mesma forma para crianças de 5, de 3 anos, de 5, de 7 anos. Talvez eles não iriam entender tão bem quanto os adultos entenderiam falando na linguagem do adulto. Então, queridos, os departamentos da Escola Bíblica Dominical, eles alcançam as crianças, eles alcançam os adolescentes, eles alcançam os jovens e também os adultos. Portanto, a vida cristã saudável é resultado de um estudo sistemático da Bíblia. A Escola Bíblica Dominical, ela tem o objetivo de apresentar as verdades bíblicas, de modo que cada aluno, conforme a sua faixa etária, ele possa assimilar e possa aplicar no seu viver diário os valores e princípios cristãos contidos na Palavra de Deus. Queridos, em segundo lugar, a escola bíblica dominical. Ela possibilita aos alunos conversar e trocar ideias sobre os mais variados assuntos com base nas Escrituras. É aquilo que nós acabamos de dizer. Você tem a oportunidade de trocar ideia na escola bíblica, além de tirar as dúvidas que muitos têm sobre os temas abordados na lição. Lições que são abençoadas e abençoadoras, como eu costumo sempre dizer. Lições maravilhosas que são pessoas bem preparadas, que as escrevem, com certeza divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, colocam lições realmente que traz conhecimento para que nós possamos não apenas recebermos mais conhecimento, mas termos o alimento necessário para continuarmos caminhando no único caminho que conduz à vida eterna. Como é o nome desse caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse isso? Jesus. Para continuarmos caminhando com Jesus. Queridos, o crescimento que a Escola Bíblica Dominical possibilita aos alunos alcança as áreas física, espiritual, intelectual, emocional, social, familiar, enfim. Eu ainda queria abordar um outro ponto rapidinho por causa do tempo. A Escola Bíblica Dominical, ela fortalece o companheirismo e a amizade entre os membros da igreja. Você já notou que num culto você chega, se você chegar na hora que já começou o culto, então você entra e às vezes fica ali o tempo todo só olhando para o púlpito,
para quem está ali, para a equipe de louvor, mas você não tem oportunidade de sair, ir lá, abraçar aquele irmão. Na escola bíblica dominical, há momentos em que os irmãos entre si podem realmente compartilhar. De que forma? Às vezes alguém pede licença ao professor para dizer alguma coisa que ele pensa a respeito. Aí ele diz, ele usa o tempo, fala o que é necessário. Um outro irmão ali diz, eu concordo com o irmão fulano, mas tem uma ideia também que... Ou seja, cada um está assimilando e ao mesmo tempo compartilhando entre os irmãos. Então, a escola bíblica dominical, ela fortalece o companheirismo e a amizade entre os membros da igreja. Aleluia! Além disso, ainda a escola bíblica oferece uma plataforma para que todos os alunos possam servir ao Senhor em várias frentes da igreja e também na sociedade. Verdade! Você na escola bíblica dominical muitas vezes nem sabe que Deus está te preparando para você talvez ter uma atividade, não só na igreja, mas até mesmo lá fora, que você precise aplicar aquilo que você aprendeu através da escola bíblica dominical. Então, queridos, que aqueles que ainda não frequentam a escola bíblica dominical possam tomar a grande decisão e experimentar os grandes benefícios que a escola bíblica dominical oferece em todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? Poderia até falar muito mais acerca disso, mas preparei bem rápido esse esboço para poder falar com você em poucos minutos, para que você possa estar tomando uma posição se necessário. Se você já é um aluno assíduo da escola bíblica, fortaleça ainda mais o seu desejo, a sua vontade de estar frequentando. Amém, queridos? Que Deus assim abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.